Bom dia, bom dia, bom dia. Feliz quarta, feliz dia, feliz semana, feliz Thanks God Every Day. Obrigado a Deus por hoje, né? Obrigado a Deus todos os dias. Thanks God Every Day. Nós estamos todos os dias aqui elevando nosso pensamento às coisas do alto, elevando nosso pensamento a Deus e buscando, né, receber a informação direto do alto. Então vamos lá, começar nosso Thanks God hoje com um sorriso, já sorriu? Mas também com a palavra de Deus. Vamos lá, Romanos 12, né? Então nós estamos aqui em Romanos 12, eu estou começando um versículo antes, né? No finalzinho do 11, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Esse é o finalzinho do 11, né? E vamos para o 12. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentartes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que nós buscamos esses dias é essa conexão com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? E o que nós buscamos esses dias é quebrar as resistências, né? Então, durante muito tempo, às vezes nós buscamos a Deus de forma superficial. Nós buscamos a Deus sem acessar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o convite para esses dias, né, não meu, né, direto do alto, estou aqui só como alguém que fala, alguém que chama, né, para acessar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a base assim da nossa conversa, né, nesses dias, e hoje eu insisto ainda mais nisso, porque realmente o que faz todo sentido a nossa vida espiritual, é afastar cada vez mais da religiosidade e entrar cada vez mais na espiritualidade, que é o contato direto com Deus poderoso, com Deus Criador. Durante muito tempo, a gente pode pensar que tem essa convivência. Durante muito tempo da nossa vida, nós podemos ter essa convivência, mas uma convivência extremamente superficial. Nós vamos comparar aqui com águas rasas e águas profundas. Então, a pergunta que eu te faço é: o seu relacionamento com o Criador, o teu relacionamento com Deus, ele é de águas profundas ou ele é de águas rasas, né? E eu posso garantir para você, sem conhecer as pessoas, a maioria das pessoas vivem um relacionamento raso com Deus. E eu te falo isso porque essa foi minha realidade durante muito tempo. Durante muito tempo da minha vida, eu achei que eu tinha esse relacionamento profundo com Deus, mas na verdade eu estava num relacionamento muito raso, né? Pra gente entender bem essa comparação, imagina, né, quando nós estamos, por exemplo, no mar, por exemplo, ou no rio, né? E nós estamos ali na beiradinha e a gente brinca ali, né, no meio das crianças, no meio até dos adultos. Nós estamos ali no raso, brincando, mas nós podemos ir para o fundo. E se você é como eu, bom dia, se você é como eu tenho medo de água porque eu não sei nadar. Né? Então eu não sei nadar, ainda um adulto que não sabe nadar, né? É difícil até de ver, mas eu não sei nadar. E aí então quando eu ia à praia ou quando eu ia no rio, eu sempre procurei ficar na beiradinha ali, né, no raso, porque o medo das águas, né, profundas sempre me deixou no raso. E isso também aconteceu na vida espiritual. Durante muito tempo eu fiquei no raso.
né? Tem uma música que eu gosto muito, eu sempre cito ela, que fala que confiar em Deus é viver perigosamente. E é muito verdade, né? Esse negócio de põe o pé que Deus coloca o chão, a gente ouve sempre isso, né? É um negócio muito perigoso, né? Então a gente, como ser humano, nós temos medo de colocar, né, o nosso pé, e aí por isso a gente fica evitando ir para as águas profundas. É mais seguro nós estarmos nas rasas, né? Por que é mais seguro estar nas águas rasas? Porque no raso eu confio em quem? Quando eu estou em águas rasas, bom dia. Quando eu estou em águas rasas, eu confio em quem? Eu confio em mim mesmo, porque tem uma expressão que fala dá pé, né? Então em águas profundas não dá pé mais, ou seja, eu tenho que saber nadar. Mas quando eu estou em águas rasas, eu confio em mim mesmo. Na vida espiritual é exatamente assim. Muitas vezes nós vivemos uma vida inteira em águas rasas, na vida espiritual, porque eu confio na minha própria força, eu confio na minha inteligência, eu confio na minha história, eu confio na minha família, eu confio no meu dinheiro, eu confio nas minhas habilidades. Então na vida espiritual, quando eu confio em mim, eu estou em águas rasas. E o que Deus quer nesse tempo, que o nosso Criador tem buscado de nós nesse relacionamento, nesses últimos tempos agora, é nos levar para águas profundas. É quando eu não tenho mais como confiar em mim, porque vai muito além de mim. E aí eu sou obrigada em águas profundas a confiar nele, né? Então é um desafio muito grande, e aí eu quero pensar um pouquinho aqui junto com você. O que que me faz, o que que te faz, o que que faz a gente continuar em águas rasas, né? O que que nos prende no cais? O que que nos prende no raso, na beirada ali das águas, né? Na maioria das vezes o que nos prende é a nossa própria história. Você já deve ter ouvido já uma expressão muito comum que fala: gato escaldado tem medo de água fria. Nós vivemos muitas vezes como gatos escaldados. O que é um gato escaldado? Ele já sofreu, ele já passou por alguma situação não muito boa, e aí para não sofrer de novo, ele tem medo, ou seja, ele recua e ele não se joga, né? Então é justamente nesse ponto que Deus quer trabalhar em mim e em você. Quais são as experiências que nós tivemos na nossa vida e que nós ainda não demos um novo significado? O que é um novo significado? Na verdade, nós devemos, é uma coisa boa para se fazer e muito produtiva nesse caso, nós devemos dar novo significado para todas as coisas que já aconteceu conosco. Então, ressignificar, dar novo significado, é voltar na história e entender de uma outra forma, assim eu estou dando um novo significado. Todas as vezes que nós vivemos situações difíceis na vida, sempre que a gente vive alguma história na vida, nós vamos olhar para aquela história com a maturidade daquele tempo. Por exemplo, se eu vivi uma história difícil na minha infância, eu vou enxergar essa história com olhos de criança e eu registro essa história com a maturidade de uma criança. Por exemplo, muito comum quando se tem vários irmãos, né? Por exemplo, eu tenho 4 irmãos, nós somos 5 lá em casa, e aí a gente acha sempre, a minha mãe prefere fulano, meu pai, a queridinha do papai é fulano. Então quando nós colocamos essas verdades, na verdade isso é uma verdade de uma criança. Então quando eu estava lá na infância, eu vi algumas coisas e eu interpretei aquela situação como criança, com a maturidade de criança, mas o problema aí escreve isso que é importante, eu registro em mim como uma verdade, mas essa verdade é a verdade da criança. E eu posso levar a vida inteira, uma vida, por exemplo, me sentindo menos amada pelo meu pai e pela minha mãe, menos amado do que meus irmãos, por causa de um registro, uma verdade que está registrada na minha mente. Mas que verdade? Verdade de quem? Verdade de uma criança que enxergou alguma situação e registrou como uma verdade. E isso pode ser o que me segura no cais da vida a vida inteira, confiando sempre nas minhas pernas darem altura, de ficar sempre naquela água que eu me sinto segura, por causa de um registro. E aí nós continuamos a vida fora fazendo os nossos registros, né? Então aquele relacionamento amoroso que não acabou tão bem, aquela traição que eu sofri, aquele amigo que não foi legal comigo, tudo registro feito durante ao longo da nossa vida,
mas registros feitos com a maturidade da época. E aí nós carregamos verdades, entre aspas, verdades na vida inteira, que nos deixa na beira do cais, que não confia de ir para as águas profundas, porque o que está me amarrando na beira do cais são os meus registros que eu acumulei ao longo da vida. Por exemplo, um casal que se casou muito jovem e que naquele momento lá, casou 17, 18, 20, não sei, muito jovem. E aí, se você passou por a situação e aí o seu esposo ou traiu, ou trocou, ou não foi responsável, ou não teve responsabilidade com a criança, o primeiro filho de vocês quando nasceu, tudo isso são histórias, são verdadeiras as histórias. Mas o registro que você fez, ou que eu fiz, foi um registro com a maturidade daquela época. E quando eu tenho coragem de voltar naquela história que me machucou, que me marcou, porque ficou tudo registrado dentro de mim, tá tudo registrado aqui dentro, e eu tenho sentimentos em relação a esse registro. Quando eu tenho coragem de voltar, eu não volto mais como uma pessoa de 20 anos, porque hoje eu tenho a idade que eu tenho. Então, ressignificar, primeiro a gente tem muito medo, sabe aquela situação que você tem muito medo, depois quando passa, fala assim, nossa, nem foi tão difícil assim. Por exemplo, tá chegando a hora de eu vacinar no Covid, né? Eu já tô com medo, porque eu tenho muito medo de agulha. Não sei se você tem essa situação, mas eu morro de medo de agulha. Eu já tô sofrendo porque vai doer e eu vou ter que ir vacinar. E tá chegando a hora de vacinar, né? Todo mundo vai ter que vacinar. E aí quando eu posso ir lá, e eu percebia, inclusive minha filha que já teve uma condição dela ter vacinado antes, e ela falou, mamãe, a agulha é muito fina, você nem sente direito. Bom, então, se eu vou lá e a agulha é muito fina e eu não sinto nada, eu posso olhar e falar, puxa vida, sofri por antecipação, tive medo de chegar a essa situação e agora nem doeu tanto quanto eu pensei que fosse doer. Claro, vai doer um pouquinho porque é uma agulha. A mesma situação nós vivemos em relação às nossas dores emocionais. Nós temos, como se fosse um monstro enorme. A gente imagina, não quero nem voltar naquele assunto. Não quero nem rever aquela traição. Não quero nem conversar com aquela pessoa. Não quero nem ver aquela pessoa nem em sonho. E eu tenho muita resistência de voltar a essa situação, mas depois eu posso ir nessa situação, mas porque eu tenho a maturidade que eu tenho hoje, pode ser que nem doa tanto quanto eu pensei que pudesse doer. E aí então, tem uma criança querendo sair aqui. É minha netinha que tá aqui comigo. Bom, enfim. Então nós precisamos voltar. Tarefa para todo mundo, e é uma tarefa que não termina tão cedo. Ressignificar. É preciso ressignificar para soltar as amarras que nos prende na beira do cais. Então, se eu e você estamos com um relacionamento com Deus, que é um relacionamento baseado em dores, eu vou ter um relacionamento superficial. E o que Deus tem chamado eu e você para esse tempo é para um relacionamento mais profundo, é para águas profundas. E essas amarras que nos seguram, fala, André, mas o que tem a ver uma amarra de uma história que, por exemplo, um namoro, um casamento, ou uma traição, ou não sei, alguma coisa que aconteceu, o que tem a ver com Deus? Tem a ver que nós vamos endurecendo o nosso coração. Nós vamos endurecendo o nosso coração e nós vamos ficando pessoas mais frias. Quantos adultos falam, nem choro mais, né? Eu nem choro mais. Então quantas vezes a gente vai ficando duro de uma tal forma, vai endurecendo tanto por dentro, que como que eu estendo essa pessoa endurecida, eu vou ter um relacionamento gostoso, agradável, de confiança com Deus. Se eu não confio no homem que eu vejo, como que eu vou confiar em Deus que eu não vejo? Então esse endurecimento da nossa vida vai nos levando para um nível de relacionamento superficial com os outros e com Deus, e até com a gente mesmo. E muitas vezes então nós não conhecemos nem a nós mesmos. Então é preciso coragem. Coragem para mexer em questões, coragem para ir para o meio do rio ou do mar. Coragem para ir para águas profundas. Deus não nos quer nas águas rasas. Deus nos quer um relacionamento profundo. Que relacionamento profundo é esse? É um relacionamento que mexe com tudo. É um relacionamento que muda a gente em tudo. A palavra que nós estamos lendo essa semana fala, não vos conformeis. Não entrei na forma. E todas as vezes que nós temos comportamentos normais, que as pessoas acham que você faz parte, que você está muito normal, você já entrou na forma. Tudo que as pessoas acham que você está normal, você entrou na forma. Por exemplo, eu estou com 50 anos de idade, acabei de fazer 50 anos agora. E eu tenho uma saúde totalmente diferente das pessoas da minha idade.
eu tenho o corpo, o peso totalmente diferente das pessoas da minha idade. E as pessoas olham pra mim e me estranham. Então tá tudo ok, eu tô no caminho certo. Mas se eu, como a maioria das pessoas da minha idade, se eu falasse assim, não, mas uma pressãozinha alta aos 50 anos é normal. Pronto, eu entrei na forma. Outro dia eu ouvi, não, minha diabetes, minha glicose, né, minha glicose tá alta, mas também, né, André, com a nossa idade, né, normal, tá com a glicose alta. E eu falei, eu não tenho glicose alta. A minha glicose é extremamente controlada, é normal, porque o meu corpo é um corpo jovem, apesar de que eu tenho 50 anos. Então eu não entrei na forma dentro dessa área que eu estou falando, que é a área do peso, né, da saúde, da disposição. Eu não entrei na forma, eu sou estranha à maioria das pessoas. E em tudo na vida, se nós somos iguais à maioria, nós entramos na forma da maioria. Mas se nós somos diferentes, então nós estamos colocando a passagem em prática. Não vos conformeis, não entreis na forma desse mundo, mas pela renovação da sua mente, transformai esse mundo. Então, como eu falei, a questão do peso e tudo. Então, se eu transformei a minha mente, eu não entrei na forma. E eu tenho chance de transformar as pessoas que estão próximas de mim, transformar o mundo com meu exemplo, porque eu não entrei na forma nessa área da atividade, da vida física, né, da saúde física. Então, eu consigo transformar as pessoas que estão próximas de mim, porque eu não entrei na forma, porque eu mudei a minha mente. Todas as áreas da nossa vida, é preciso mudar a nossa mente, é preciso renovar a nossa mente, para que a gente não fique como os demais, que a gente não entre na forma, para que a gente fique diferente, para isso, transformar o mundo que está próximo de nós. E por isso é preciso muita intimidade com Deus, a intimidade verdadeira, não a intimidade que a gente pensa que tem e é superficial, não. É a intimidade verdadeira. É aquela intimidade onde a gente consegue entender o que Deus está falando do nosso coração. E uma forma de entender isso, eu tenho falado sempre aqui, lê o Evangelho pedindo a Deus a revelação. Lê o Evangelho, mas com o coração aberto, tentando entender ao máximo, pedindo a Deus, Deus me dê revelação. O que o Senhor está querendo dizer nisso? Quando Jesus esteve na terra, ele falava por parábolas. E ele falava, era tão simples, tão simples, tão simples, que a maioria não entendia. Não tinha intimidade suficiente para entender. E ele mesmo falou que ele falava daquela forma que era para não entender mesmo. A maioria não entenderia. Então o que nós precisamos então? Intimidade, porque os apóstolos entendiam. Porque quando eles não entendiam, eles pediam Jesus e Jesus explicava de uma outra forma e então ele entendia. É o profundo, é a água profunda. Que tanto que nós estamos dispostos neste tempo a ir para as águas profundas e entender verdadeiramente o que Deus está querendo falar conosco. Que tanto que nós estamos então resistindo a isso e querendo ficar nas águas rasas. A maioria das vezes nós é mais confortável ficar nas águas rasas. Por quê? Porque dá pé, né? A expressão, né? Então eu ponho meu pé nas águas rasas. Entrei na piscina na parte rasa. Dá pé, eu tô segura. Eu estou segura em mim mesma, porque as minhas pernas me dão segurança. Então tá, tudo ok. Não, mas eu preciso ir para as águas profundas. Mas quando eu vou para as águas profundas, não dá pé mais. Eu não posso mais confiar em mim mesma, né? Eu não posso confiar nas minhas pernas. É esse o convite para esse tempo. Ir para as águas profundas. E enquanto nós não irmos para as águas profundas, adivinha o que vai acontecer com a minha vida e com a sua? Nós vamos repetir os padrões. Nós vamos repetir as histórias. Nós vamos repetir, podemos viver 50 anos, 100 anos, 150 anos se fosse possível. E nós vamos repetir as histórias. E não é isso que Deus tem nem para mim nem para você. O que Ele tem para mim e para você é novidade de vida. Mas para isso é preciso ir para as águas profundas. E esse é o convite que Ele faz para mim e para você nesse tempo, nesses dias. Essa é a palavra de hoje, essa é a nossa mensagem para hoje. Thanks God every day. Obrigada a Deus todos os dias, obrigada hoje. Obrigada que a sua palavra é luz,
que ilumine o nosso caminho. E aos poucos nós vamos adentrando essas águas cada dia mais profunda. Nós não queremos o raso. Nós não queremos ficar à beira. Nós não queremos ficar na margem. Nós não queremos ficar no raso. Nós queremos adentrar nessas águas e ir para as águas profundas. Beijo no coração de vocês. Obrigada pela companhia. Obrigada por estar comigo aqui ao vivo. Obrigada por estar encaminhando para as pessoas que estão ouvindo depois. E amanhã a gente se encontra aqui em mais uma conversa aqui, falando das coisas do alto, buscando acessar cada dia mais as coisas do alto. Obrigada, Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.